Olá, meu nome é Rosiara Araújo, eu sou professora de redação. Estou preparando para você que deseja fazer um concurso da banca no CEP, um curso de redação básico, para que você aprenda, entenda ao longo desses 10 vídeos, dessas 10 videoaulas, os critérios principais que você precisa para desempenhar uma boa prova discursiva. Então, nosso curso, ele vai se basear em atender os critérios de correção da banca, a estrutura do texto e ainda vamos discutir, em especial, alguns temas de provas anteriores para você se situar um pouco melhor. Então, preparei para você aqui 10 aulas em vídeo, cujo objetivo especial é trabalhar essa questão dos nossos critérios de correção e da estrutura. A nossa primeira aula, a aula de hoje, é para que você tenha uma noção do panorama geral do curso e também do edital. Nós vamos trabalhar um pouquinho o edital mais recente do curso de bombeiros, porém, eu já dei uma olhada em editais de concursos anteriores, já faz algum tempo que eu acompanho os concursos que a NUCEP oferece, que o NUCEP oferece, e eu gostaria de trabalhar hoje um pouco sobre o edital, sobre o que eles querem da sua prova discursiva, além de te apresentar um pouco sobre como será o curso, né, nosso curso de redação. A aula 2, o nosso segundo vídeo aula, será sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Teremos uma visão mais ampla, mais geral, né, mais holística, sobre como funciona a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo. Na nossa terceira aula, nós já vamos trabalhar de forma mais específica a questão da frase temática, ou seja, do tema da redação, do que a banca pede, do que a proposta pede, e também vamos trabalhar a elaboração da tese, que é a alma de um texto dissertativo argumentativo. Em segundo lugar, ou melhor, na quarta aula, no nosso quarto vídeo aula, nós vamos trabalhar a fórmula da introdução. Essa fórmula foi desenvolvida por mim, não é uma receita de bolo, mas sim uma fórmula que você vai usar para construir a tua redação. No caso aqui, a fórmula vai servir para fazer a nossa introdução do texto. A nossa quinta aula, a nossa quinta videoaula, será composto de uma das almas do parágrafo, que é o tópico frasal. Automaticamente trabalharemos o parágrafo de introdução, argumentação e conclusão, porém baseado em um dos critérios mais importantes para quem quer construir um bom texto, que é a estrutura interna, a microestrutura de um parágrafo, né? Especialmente o argumento, que é um dos parágrafos que as pessoas mais têm dúvida. Nossa sexta videoaula será composta do desenvolvimento desse tópico, ou seja, das ideias secundárias e terciárias, de como a gente desenvolve nosso argumento, nossa introdução, nossa conclusão, de como nós recheamos o nosso parágrafo com uma metodologia bastante criteriosa, bastante específica, para que não haja um texto prolixo, um texto, né, que você está ali enchendo linguiça, mas sim um texto extremamente bem planejado, extremamente estratégico, a fim de nós angariarmos o nosso alvo, que é convencer o leitor a acreditar na nossa proposta de tese. Por fim, nós estaremos também vendo a nossa sétima videoaula sobre a fórmula do argumento. Da mesma forma que eu fiz uma fórmula para a introdução, também construí uma fórmula para desenvolver o teu texto, para construir a argumentação, que é uma das coisas que os alunos mais me pedem, é para tirar essas dúvidas em relação a como construir o argumento. Então, eu preparei muito especialmente para você essa construção do argumento. A nossa oitava aula será sobre a conclusão do teu texto, como também iremos construir essa conclusão através, né, da fórmula da conclusão, que também foi bem elaborada, especialmente para a banca no CEP, também, que é muito semelhante a muitas bancas, porém ela tem uma coisa especial que a gente precisa entregar para ela, então vou revelar para você nessa oitava aula. Na nossa nona aula, nós vamos trabalhar uma das coisas mais importantes para a interpretação de texto, resolução de questões, mas também que é cobrado na produção de texto, que é os conectivos. Esses conectivos, eles são utilizados tanto para a prova discursiva, mas essencialmente cobrada na prova objetiva. Então, conectivos é uma aula difícil.
é um assunto difícil, porém, para a redação, para a produção de texto, ele é extremamente fácil. Você não pode deixar de alcançar a nota máxima nesse critério de correção. Também vai dominar, né, essa coesão textual, esse uso dos conectivos para a sua prova objetiva. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa aula, quando nós estivermos na aula 9, usando também os critérios de avaliação das provas objetivas. E, por fim, a nossa última aula, que será a análise de temas anteriores também, que foram aplicados pela prova no CEP. A prova no CEP, a banca no CEP, ela não cobrava a redação antigamente, né? Ela passou a cobrar a partir de 2017, salvo engano. Então, há muitos concursos no próprio site, né, com editais anteriores, provas anteriores, que não possuem a prova discursiva. Mas a partir de 2018, 17 bombeiros já, a partir de 2017, com a prova do curso de bombeiros, a gente já vê ali o esboço de como o ANUCEP trabalha essa proposta de redação. E a partir de então, eu consegui, além de também fazer algumas provas, né, como concurseira, também acompanho vários alunos que me pedem para entrar com recurso, estudo muito bem, muito criteriosamente os critérios de correção da banca, eu entendo bem sobre isso, e nossa aula vai se compor a respeito disso. Nós vamos trabalhar a respeito de como nós vamos construir um texto que entregue para a banca aquilo que ela quer na nossa redação, além de desenvolver também, saber desenvolver bem a própria proposta que será cobrada, um tema surpresa, mas que já vamos, de antemão, nos preparar para essa prova. Eu tenho certeza que você vai gostar desse curso e que você vai angariar êxito se você seguir tudo aquilo que eu vou te indicar aqui. Se você treinar também, você com certeza vai se sair muito bem nessa prova de redação, nesse concurso, você especialmente está se preparando aí para a prova objetiva, mas que às vezes, por conta da prova dissertativa, a prova discursiva, acaba perdendo aí sua vaga, pois nós não vamos mais fazer isso. Esse curso, ele vai ampliar teus horizontes a respeito de todos os concursos que a banca no CEP trouxer para você. Eu também estou preparando um curso de redação para a banca FGV, para a banca Sebrasp, que são as bancas que mais realizam concurso aqui no Brasil, e para quem é concurseiro, não podemos deixar de dar atenção, especialmente banca Sebrasp, que tem um estilo muito especial de cobrar prova discursiva, que é totalmente diferente da banca no CEP, do que nós vamos aprender aqui. Então, se você for fazer concurso a respeito de bancas que não sejam no CEP, não utilize o que eu vou te ensinar nesse curso, porque as provas são diferentes, até mesmo o gênero cobrado. O gênero da banca dissertativa, do NUCEP, ele cobra um texto dissertativo argumentativo. A banca Sebrasp, ela costuma cobrar um texto dissertativo, e há uma diferença. Então, eu gostaria de trazer você um pouco para analisar comigo o edital, esse edital que está mais recente aqui no site da NUCEP, que é o edital do curso de bombeiros. Eu estou indo aqui para a página inicial para você ver qual é o edital que eu estou lendo, né? Eu estou lendo aqui com vocês o edital do Corpo de Bombeiros do Militar do Estado do Piauí, que é o edital 00123. É esse curso que a gente vai ter como base, né? Curso de formação para soldados também, de bombeiros, e não é só para bombeiros esse curso, é para qualquer concurso que a banca no CEP lhe ofertar, se você tiver interesse, né, de algum concurso da banca no CEP, pois é esse curso aqui que eu estou preparando para especialmente atender os critérios da banca, e, claro, que olhei vários outros editais, especialmente as carreiras militares, porque são as carreiras militares da NUCEP, do núcleo, né, do NUCEP, que está aqui cobrando prova discursiva, mas isso não vai fugir se for um outro concurso. Certamente, eles podem mudar até o aspecto da temática, né, porque você vai perceber como os concursos militares, eles têm uma pegada de temática realmente militar, redução da maioridade penal, sobre a unificação da polícia, coisas que pertencem ao campo, ao corpo
de quem está trabalhando e atuando nessa área. Mas se você for fazer a área da saúde ou a área da educação, muito provavelmente a temática também mudará. Mas não tem como eu adivinhar qual é o tema que vai cair na prova. A gente vai usar esses temas como exemplo, porque são os que estão disponíveis no site no CEP, ok? Então, eu gostaria de levar você lá para a página 8, que é a página que nós estamos com o primeira menção a respeito dessa prova discursiva. E, cadê, meu pai? Aqui, achei. Vamos lá para a página 8, que é quando ela começa a mencionar a prova dissertativa, tá aqui. Deixa eu pegar minha canetinha, tá aqui. E eu queria destacar em especial que a prova dissertativa, ela vai ser uma prova que demonstre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ele está falando sobre a gramática, e que apresente e defenda com argumentos um ponto de vista. Você está vendo como ele pede um ponto de vista? Isso significa que ele quer que você faça uma tese característica de um texto dissertativo argumentativo, embora ele tenha dito prova escrita dissertativa. Dissertativa quer dizer expositiva, né? Mas como ele exige um ponto de vista, então o gênero que ele está cobrando, a tipologia textual é sim um texto dissertativo argumentativo, que é a junção da dissertação com a argumentação. E que você precisa também, além de elaborar essa tese, né, dominar a gramática, defender com argumentos e demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos. Quando ele fala em mecanismos linguísticos, ele está falando sobre os conectivos. Por isso que nós vamos ter uma aula, a aula 9, vai ser sobre os conectivos, né? Que assegure a progressão de texto e também, né, que encadeie as ideias e apresente uma conclusão adequada à argumentação defendida. O total de pontos destinado para a prova discursiva, 20 pontos, dos quais a gente precisa pelo menos tirar 60%, né, que é os 12 pontos, salvo engano. E, não, é isso mesmo, eu quase certeza que é só 12 pontos que eles exigem, e se você tirar menos de 12, você está automaticamente eliminado da prova. Não é tão difícil alcançar os 12, mas também não é tão fácil perder. E eu vejo muitos alunos que se dão super bem na prova objetiva, mas que são eliminados por conta justamente da prova discursiva. E nós não podemos, né? Nós não podemos nos dar esse luxo de sermos eliminados de um concurso por conta dessa prova. Então, a gente tem aqui, né, uma prova de redação, tá aqui, uma questão, porque só é uma prova, né, só uma discussão, é um tema de redação, total de 20 pontos, e a prova mínima, a pontuação mínima, realmente 12 pontos, como consta. Eu quero levar vocês um pouquinho mais para frente. Pronto, acho que é a página 30, salvo engano. Nós vamos trabalhar os critérios de correção, é isso mesmo, pronto, vamos lá. Aqui na página 30, você vai perceber quais são os critérios de correção da banca, e aqui é onde nós vamos concentrar a nossa maior parte das videoaulas, né? Primeira proposta de correção será em cima da ideia de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, ou seja, é a questão gramatical. E eu gostaria de mostrar para vocês como é que é dividida a pontuação. Nós temos um total de 20 pontos, nós temos um critério de correção, prestem bem atenção nisso. Nós temos 2, vamos para o terceiro, nós temos uma terceira, aqui, ó, nós temos um terceiro critério de correção e nós temos um quarto critério de correção, olha só, e significa que em 4 critérios de correção, nós teremos um total de 20 pontos, então nós temos que fazer uma conta bem simples. Nós vamos dividir esses 20 pontos por 4, que dá um total de 5 pontos para cada critério de correção. Muito bem, prestem bem atenção. No item 1.1, você tira 0. No item 1.2, você tira 1 ponto. Item 1.3, você tira 2 pontos. No item 1.4, atinge os 3 pontos. 1.5 atinge 4. E 1.6, nós vamos ter um total de 5 pontos, que é o que a gente deseja, né? Alcançar a pontuação máxima dos critérios de correção. Nós temos, então, um total de pontos, de 5 pontos, e esses 5 pontos serão divididos em níveis. Os níveis variam de 0 a 5, ou seja, são 6 níveis, 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
Isso me faz um escalonado muito bacana. Significa que a cada correção que nós teremos, nós temos uma escala de 0 a 5. Eu não posso lhe dar, por exemplo, 2,75. Eu não posso lhe dar, eu acho que só valeu 80 décimos, 0,8 ponto. Não posso. Eu tenho que lidar entre o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é ótimo, porque eu consigo enxergar muito bem quando eu sou penalizada e como eu sou penalizada. Outra coisa é que toda prova de redação, ele tem 2 avaliadores, e que a nota final, ele sempre é a soma do avaliador A com o avaliador B. Significa que se no critério 1 eu te der 3 pontos, e no critério 1, o outro avaliador lhe der 4 pontos, você fica com 3,5, olha só. O que significa que é uma nota exata, uma nota de redação, que eu posso entrar com recurso quando você precisar. Porque se por acaso houver uma discrepância maior do que isso, tem um dos corretores corrigindo errado. Se houver uma nota de discrepância muito alta, estará sujeita a uma terceira correção, a sua redação, e aí a gente tem como avaliar se a sua redação está sendo bem corrigida ou não. É assim que a banca confere uma correção justa para você. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue perceber, por meio do descritor do nível, olha só, ausência de domínio padrão formal da língua portuguesa, 0. Domínio precário quanto à exigência da língua escrita formal, evidenciando frequentes e variados desvios da modalidade, né, acima de 20 desvios referentes à seleção lexical, convenção da escrita, norma gramatical, cuja pontuação será 1. Olha só, se você tiver 20 erros de português, você vai tirar, 1,2, que será um total de 1 ponto. Se você tiver muitos desvios, você terá aí o 0, né? No caso, pelo item 1,3, ele me dá um total de 16 a 20 desvios. Se ele me deu entre 16 e 20, eu tenho o quê? 4 desvios em média, não é isso? Entre o nível 1, nível 1,2 e nível 1,3. Provavelmente, aqui você só tirar 0 se você tiver pelo menos 25 desvios. Aqui ele vai também de 11 a 15, de 6 a 10 e até 5 desvios. Eu acho, na minha opinião, que 5 desvios são muitos desvios. Então, a probabilidade de você fechar os 5 pontos do critério de correção 1, que é o critério mais difícil, será assim quase maravilhoso, né? Será quase sublime, quase perfeito aí você alcançar. Você vai precisar dominar bem a gramática, mesmo dominando bem, é muito comum que a gente erre um errinho de português aqui, outra lá, mas eles têm uma tolerância excelente. E o que é mais legal é que a banca aqui, ela especificou muito bem a quantidade de desvios para que nós, quando pudermos, formos solicitados para entrar com recurso, nós sabemos exatamente como cobrar e onde cobrar. Então, aqui, acho ótimo. Esse edital está muito bem amarrado. Nota aqui, né, no item da modalidade da escrita formal, será considerado o seguinte: seleção lexical, convenções da escrita, normas gramaticais, e, em caso de recorrência de uma mesma palavra com o mesmo desvio, ela deverá ser apenas como um desvio, que é maravilhoso. Você escreveu o nome café errado, ou seja, sem acentuar, e escrever o nome café novamente sem acentuar, a gente vai sublinhar os dois e contar apenas como um desvio. Isso é ótimo, porque às vezes a pessoa não sabia como era que escrevia aquela palavra, e aí se ela escrever 3, 4 vezes no mesmo texto, a mesma palavra, ela já iria ser punida 4 vezes, mas agora ela deixou uma nota, né, esclarecendo que será contada apenas uma vez. E em caso uma mesma palavra apresente mais de um desvio de ortografia, será contabilizada apenas como um desvio. Então, se você escrever uma palavra com 2 desvios, um, por exemplo, de escrita, né, de ortografia, porque você escreveu errado, e outro de acentuação, porque você esqueceu de acentuar, em vez de ser contabilizado 2 desvios, será contabilizado apenas um. Gente, tá muito legal essa prova, tá fácil demais para você fechar os 5 pontos na gramática, que, a meu ver, em todos os concursos públicos, em todas as questões que eu tenho trabalhado, em vários alunos que eu tenho de redação, em 1000 redações que eu corrijo por mês, sem exagero, é a competência mais difícil das pessoas dominarem, é o domínio da norma culta, né, da escrita, da gramática. Então, a ANUCEP, ela tá dando aqui, essa banca tá facilitando demais, galera.
Isso me dá um grande impulso para conseguir entrar com recurso. Quando você tiver aí sua redação, seu concurso, você pode entrar em contato comigo também, que a gente faz esse trabalho de recurso, tá bom? E outra, sabe o que é melhor? É que ela define muito bem quais são os tipos de desvios. Olha só, quando ela trabalha seleção lexical, eu sei exatamente o que ela quer dizer. Ela quer falar sobre a escolha de palavras, que muitas vezes a pessoa usa uma palavra pensando que significa uma coisa, mas na verdade aquela palavra significa outra. Por exemplo, eu vi numa redação um aluno dizendo que é ínfima a participação da polícia frente à violência. Eu acho que ele quis dizer ínfima como se fosse especial, essencial, mas a palavra ínfima significa de menor importância. Significa exatamente o oposto que ele queria dizer. Isso é um uso de lexical, da seleção lexical inadequada. Então, a gente tem aqui a necessidade de entender qual é o critério de correção da banca, e como eu sou corretora há alguns tempos, né, corretora de algumas bancas por aí, Brasil afora, eu acabo entendendo muito bem quais são os critérios de correção. Convenção da escrita, quando ele fala isso, e ele fala sobre ortografia, ele está falando sobre a forma como a gente escreve. Se eu escrevo casa com Z, eu estou ferindo uma convenção simples, né? É um absurdo você escrever casa com Z, né? As pessoas logo estranhas chamam você logo de, meu Deus, que menino sabe escrever, não, casa com Z. Então é um escândalo quando a pessoa faz uma coisa dessas. Porém, fazer uma concordância verbal ou nominal, por ter um grau de dificuldade um pouco maior, muito embora seja um desvio, seja um erro, mas as pessoas se escandalizam menos, porque a questão de você concordar, fazer a regência, a concordância, ela exige um pouco mais de conhecimento. Quando ele fala de convenção da escrita, é diferente das normas gramaticais por causa disso, porque convenções são erros, abre aspas, né, mais difíceis de você cometer, porque é mais fácil você dominar aquela norma gramatical. Já as normas gramaticais, que já vai entrar concordância, regência, crase, questão de oração coordenada subordinada, essa questão também de colocação pronominal ou paralelismo, que é um erro mais difícil de você, melhor, mais fácil de você cometer, porque é mais difícil você dominar a regra gramatical. Então, eles diferenciam convenção da escrita com norma gramatical simplesmente pelo grau de dificuldade do domínio da gramática, né? A gente tem aqui somente esses dois, mas existem outras bancas que também trabalham as falhas de estrutura sintática, que é uma falha mais bem apurada e que prejudica muito a comunicação, a compreensão da mensagem. Eu vejo que a banca já não teve muita preocupação. Deixa eu olhar bem aqui nos critérios de cima, só para me ver se realmente eles não abordaram essa questão, só um minutinho, rapidinho aqui, só poder limpar aqui a vista, a tela, para a gente verificar se eles tiveram preocupação quanto à estrutura sintática. Como a questão da estrutura sintática já é uma coisa mais apurada, seria uma coisa que deveria ser cobrada a partir do nível 3 para frente. Então, quando tiver 0.1.3, eles já deveriam estar cobrando o domínio da estrutura sintática. Então, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. Domínio adequado quanto às exigências da língua escrita formal, vai evidenciando desvios, olha o nome desvios, tá vendo, ó? Da norma gramatical referente à seleção lexical, convenção da escrita, norma gramatical. Aqui eu tenho no 4, bom domínio quanto às exigências da língua, evidenciando desvios, referente à seleção, convenção da escrita e norma, não tem. 1.5, domínio muito bom quanto às exigências, evidenciando tanto os desvios, seleção lexical, convenção da escrita, norma gramatical. E, por fim, eu tenho os desvios, seleção lexical, convenção da escrita, norma gramatical, sem se referir à estrutura sintática. Então, aqui eu já vejo que é uma banca que não tem uma preocupação com a estrutura sintática, enquanto que outras bancas, como, por exemplo, a FGV, ela já se preocupa muito com essa questão da estrutura sintática. É tanto que elas não toleram mais do que 2 falhas de estrutura sintática para já tirar um ponto seu. Você já tira, em vez de ganhar 6 pontos, ou melhor, 5 pontos, que é a nota máxima, você já ganharia
apenas 4 pontos, porque você cometeu três falhas. Eles não toleram, eles realmente são bastante rigorosos nessa questão das estruturas sintáticas, mas no CEP já não tem essa preocupação, já se preocupa mais com a questão da escrita formal da língua, né, com a questão gramatical, dos desvios gramaticais. Vamos para o item 2 de correção. No item 2, a gente tem a defesa de um ponto de vista, essa daqui é o ato argumentativo em si, né, eu preciso que você aponte uma tese muito bem definida em relação ao tema proposto, a partir dos argumentos consistentes, coerentemente organizados com respeito aos direitos humanos, considerando os limites estruturais do texto, ou seja, eu vou dividir em obediência ao tema, quando ele fala defesa do tema, eu vou dividir obediência ao tipo, quando ele fala, né, considerando os limites estruturais, e vou falar também sobre a nossa seleção, ou nossa estruturação, vou botar até assim, nossa estrutura do argumento. E quando se fala em estrutura do argumento, eu estou falando daquela fórmula lá que eu falei no início, de como você vai fundamentar a sua argumentação. Aqui eu tenho fuga parcial do tema, não falei que ele ia abordar tema? Ó, né, do tema e argumentos não diretamente relacionados à proposta. Nós temos também, com ponto de vista baseado em argumentos pouco consistentes, nós temos o baseado em argumentos consistentes, desenvolvimento baseado com argumentos consistentes e variados, nós temos o desenvolvimento do tema com argumentos consistentes, variados, a partir de um repertório sociocultural legitimado produtivo, total de 5. Essa questão do repertório é o que eu chamo de estruturar o argumento. Então, no critério de correção 2, nós teremos especialmente 3 critérios de correção. Teremos obediência ao tema, obediência ao tipo e uso do repertório sociocultural, que precisa ter uma característica importante, ser legitimado, pertinente ao tema, produtivo e bem selecionado e variado. Nessa parte, eu sou fera, pode contar comigo, eu vou te ensinar bem como é que faz isso aqui, tá bom? Por mais que você não tenha um vasto repertório, eu vou te ensinar 9 que vão se encaixar em qualquer tipo de natureza temática que você vai abordar. Não é uma receita de bolo, eu repito, é apenas uma coisa que nós levamos na manga para não sermos pegos de surpresa. Conto também com sua formação ao longo, né, de toda a sua vivência como pessoa, como estudante, como concurseiro, para poder construir esse repertório, mas também quero te dar algumas diquinhas extremamente importantes quando a gente estiver lá nas nossas aulas sobre a argumentação, tá bom? Olha que interessante, outra nota que o CEP trouxe. Na defesa do ponto de vista, os argumentos serão considerados como defesa de ponto de vista correspondente a uma tomada de posição explícita. Quando ele fala isso, essa é a característica que no CEP tem, que Sebrasp não tem, que FGV não tem. Essa é a característica especial no CEP. O quê? Eu preciso me posicionar a favor ou contra. E nas provas, no CEP, Sebrasp e FGV, não há esse posicionamento. Normalmente, não há esse posicionamento. Quase 90% dos temas Sebrasp, para não dizer 100%, porque até agora, ao longo de minha experiência de 15 anos de professora, também de concurseira, nunca peguei prova Sebrasp que lhe perguntasse uma temática que você precisa se posicionar a favor ou contra. Já desde o tempo em que eu fazia ensino médio, em 2001, a UESP, que era regida pela NUCEP, já cobrava esse tipo de estrutura, em que você precisa se posicionar favorável ou contrariamente. E é diferente, professora? Com certeza. A forma de você pensar o argumento é totalmente diferente. É aqui quando eu lhe digo, lhe alerto, que se você estiver usando esse curso para se preparar para a Banca Sebrasp, não dá certo. Pode voltar atrás e buscar na nossa esteira de produtos o curso voltado para o Sebrasp, que vai dar certo, mas essa daqui é especial no CEP. Então, qual é a característica especial do CEP? É porque a prova ela é do tipo opinativa, dicotômica, de opinião contundente, que você precisa escolher
através de um juízo de valor, qual posicionamento você vai defender. E que, obviamente, que seu argumento sua defesa do seu ponto de vista, vai depender dos porquês, né? Por que eu sou a favor por causa disso e por causa daquilo? Ou por que eu sou contra? Os argumentos pouco consistentes correspondem àqueles com base apenas no senso comum, ou seja, não há um repertório. Os argumentos consistentes correspondem àqueles com base em dados ou informações que estão de conhecimento público, que estão articulados progressivamente no texto. Os argumentos variados correspondem à presença de dados e informações provindos dos diferentes textos ou contextos de campo de conhecimento articulado ao texto. E o repertório sociocultural legitimado com os produtivos corresponde à presença de argumentos assentados em dados, informações provindas de fontes legítimas, históricas, científicas ou culturais. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui vai ser importante para a nossa aula de argumento. Expressamente identificados e articulados progressivamente no texto. Ou seja, fantástico. Eu sei exatamente todos esses itens, eu vou te ensinar como é que a gente vai alcançar todos esses critérios, obviamente, almejando alcançar um nível máximo, né, que é o item 1.6. Nós estamos analisando aqui agora o critério número 3, que vai avaliar os mecanismos linguísticos asseguradores do encadeamento lógico das ideias, progressão e manutenção do sentido. Nós vamos observar que, para a prova discursiva, nós vamos ter uma facilidade muito grande para dominar esse critério de correção. Ele é super simples, ele tem mais um pouquinho de delicadeza quando se trata da prova objetiva, mas a prova discursiva ela é de fácil domínio, até porque já faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes o candidato ele não conhece as nomenclaturas utilizadas, mas na prática ele sempre faz o uso do correto do mecanismo. E alguns erros que a gente comete é por falta de atenção. Então vou ajudar bem rapidinho você a dominar esse critério de correção, porque esses 5 pontinhos aqui eu quero garantido 100% na sua prova. Então veja que o texto que tira 0 é aquele que tem uma ausência de articulação. É como se você estivesse fazendo um ditado. O texto com articulação com mais de 8 inadequações, a pontuação será 1. Um texto cuja inadequação é entre 5 e 8, 2. Com inadequação e repertório pouco diversificado, nós teremos a pontuação 3. 4 inadequações, repertório pouco diversificado. Articulação com 3 inadequações no máximo, máximo de 3. Repertório diversificado vai ter 4. Já para você tirar os 5, nós vamos ter no máximo 2 inadequações e excelente repertório de mecanismos. É aqui onde eu vou te ajudar. Nós vamos trabalhar, né, essa inadequação, o que seria essa inadequação aqui dos conectivos, o que significa dizer que um conectivo é inadequado, e vamos também te ensinar um leque de repertório de conectivos para que você não repita. Vou evidenciar bem onde acontecem mais desvios, ou melhor, inadequações, e vou te mostrar onde no texto nós vamos aplicar essa variedade de repertório de conectivo, ok? Veja também a nota que a própria banca, né, o próprio edital deixa, que no item, quando ele fala encadeamento lógico das ideias, serão considerados elementos linguísticos responsáveis pela coesão sequencial, formas gramaticais, e referencial, que é forma lexical e elipses, paralelismo sintático semântico e operadores argumentativos. Ou seja, nós vamos ter que entender o que é forma lexical, o que é elipse, o que é paralelismo, quais são os operadores, qual a diferença entre referencial e sequencial. Se está na nossa aula número 8, que nós vamos nos encontrar lá, né, para falar sobre esse tipo de correção, né, de conexão, como é que a competência, como é que o critério 3 é corrigido. E, por fim, o critério 4, que é a proposta de solução concreta, exequível, articulada com a argumentação. Eu quero que você observe outro diferencial no CEP. A banca Sebrasp não cobra de forma alguma a questão da solução. Ultimamente, as propostas Sebrasp, elas têm colocado como uma articulação,
ele chama o aspecto número 3, já uma proposta de discussão, de solução bem leve, bem solta. Mas a proposta de solução no CEP, ela já é bem específica, ela tem que ser uma proposta concreta, exequível e articulada com a argumentação desenvolvida. E o que é interessante é que nos critérios de correção específicos, para você tirar 0, você não faz uma proposta. Para você tirar 1, tá aqui, no item 4.2, você tem que ter uma proposta precária. Para você tirar 2, uma proposta parcialmente viável. Para você tirar 3, uma intervenção bastante viável, que é viável, né, para o problema. Já para você tirar 4, plenamente viável. E 5, uma proposta inovadora para o problema abordado. Então, é um critério de correção bastante específico do MUCEP, que nós vamos aprender, além de estar concreta e exequível. Vou te explicar qual é a diferença e como se faz uma proposta concreta e exequível, uma proposta articulada com nossa argumentação, para você alcançar também a nota máxima exigida por essa competência de correção, esse critério de correção. Eu vejo também na nota que, para avaliação dessa proposta, será considerada a exequibilidade, a presença dos seguintes elementos: a ação, o agente, os procedimentos ou instrumentos, que é o modo ou meio de execução, os efeitos ou finalidades pretendidos ou alcançados, a exposição detalhada, ou seja, um detalhe a mais da correlação entre eles. Então, eu tenho uma ideia de texto precário com um dos elementos. Esse elemento tem que ser a ação. Sem ação, não há proposta. Há uma parcialmente viável com a presença de 2, exequível com 3, viável exequível com 4 e viável inovador exequível com a presença dos 5 elementos. Vou te explicar que elementos são esses, como se faz esses 5, como deixamos a margem de interpretação do corretor com os modalizadores adequados, esses 5 elementos, para que você consiga facilmente esses 5 pontos. Nossa aula número 10, número 9, quer dizer, será sobre esse conteúdo, sobre a conclusão do teu texto. Eu te aguardo lá. Então, nós temos aqui uma visão geral do edital do Corpo de Bombeiros, que é o edital mais recente do MUCEP. A proposta desse curso não é só para os bombeiros, mas sim para qualquer tipo de concurso que exija a prova dissertativa a nível de ensino médio ou superior da banca no CEP. Até agora, todos os editais que eu verifiquei no CEP, eles se encaixam com o que eu estou te ofertando aqui. Todavia, é muito interessante que você observe que há concursos de nível superior que, em vez de exigirem uma prova dissertativa com a proposição de uma tese, de um ponto de vista, a defesa de argumentos, já é uma prova que exige um parecer técnico do profissional. Por exemplo, um concurso para engenheiro que exige um parecer técnico de uma visita de uma obra fictícia, que eles põem uma prova discursiva. Esse tipo de prova, que exige o conhecimento específico do curso superior a qual você está prestando o concurso, já não é dessa alçada, já não pertence a esse nicho que eu estou oferecendo a aula. Então, eu queria que você tomasse muito cuidado com o que você vai fazer, que concurso você vai prestar, qual a banca que você vai fazer, o que o edital exige, qual é o nível, né, de médio ou se superior, e se quando for um curso superior, que a maioria hoje dos concursos no CEP exigem nível superior, se eles estão pedindo um texto dissertativo argumentativo para a ideia de proposição de uma tese e defesa dela, ou se ele está pedindo um parecer técnico de acordo com o curso, ou o nível, né, ou melhor, a especialidade que você está prestando o concurso. No CEP não tem esse padrão de cobrança, quem é mais comum de cobrar esse tipo é a FCC, que cobra esses pareceres. A própria Sebrasp também costuma cobrar algumas vezes os pareceres, mas no CEP não tem esse costume, é muito, muito provável que a sua redação, o seu edital, cobre uma prova discursiva em cima do que eu estou te ensinando aqui. Mas fico alerta e qualquer coisa você pode entrar em contato com nossa administração, né, nosso suporte técnico, para que você tenha essa dúvida sanada, tá bom? Então, eu fico por aqui nessa nossa primeira aula, nosso primeiro encontro.
Espero que você goste do curso. E qualquer dica ou dúvida, também você pode entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.